Foi bom estarmos diante do Senhor, né? Louvando, engrandecendo, enaltecendo o nome dEle. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Salmo de número 44. Nós vamos falar sobre a lição da fé. No Salmo 44, nós vamos estar aprendendo a respeito da fé e de uma maneira diferente, não como lá em Hebreus capítulo 11. Mas nós vamos falar de algumas coisas interessantes com relação à fé. Vamos encontrar. Diz assim: ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desaposaste as nações e os estabeleceste a eles, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhe deu vitória, e sim a sua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória a Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, e em teu nome calcamos os pés que se levantaram contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em vez de nos termos gloriado continuamente, em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste a vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu não fazes bater nem retirar à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, e cobre-se de vergonha meu rosto, ante os gritos do que afrontam e blasfemam, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como se apegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, nós te louvamos nesta noite, pelo fato de estarmos reunidos na tua presença. Temos aqui louvado o Senhor, engrandecido o Senhor, ofertado a ti. E agora, Deus, nós iremos
meditar na Tua palavra. Senhor, fala no nosso coração, fala na nossa vida. Senhor, que possamos aprender de Ti nesta noite, que cada coração nesta noite seja aberto para ouvir o que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é um salmo bastante interessante. Nós vivemos em um tempo que se fala muito sobre fé. Nós temos aí agora uma moda atual, onde nós temos visto camisetas escrito fé, bonés escrito fé, adesivos escrito fé, e as pessoas andam com isso na cabeça, no corpo, e até professam que tem fé. Mas a fé é muito mais que isso, é muito mais que palavras, é muito mais do que nós falarmos assim: olha, eu tenho fé. A fé é o momento que nós depositamos toda a nossa confiança em Deus, e nós temos a certeza de que aquilo que nós precisamos está nas suas mãos. Esse salmo que nós vamos meditar nesta noite, ele é um salmo bastante bonito, porque nos fala de um tempo em que uma geração se rebelou contra Deus, a geração dos filhos de Corá, Datã e Abirão, onde eles se rebelaram ali contra os ensinamentos, contra a liderança de Moisés e Arão, e se rebelaram num estado que foram vitimados em um grande buraco. Nós podemos ler lá no livro de Números, no capítulo 26, Números 26, vamos ler Números 16, depois a gente vai ser em Números 26. Números 16, o versículo 27. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procede de mim mesmo. Se morrerem, este como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com que todos os homens, então não são enviados de Deus. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descer ao abismo, então os conhecereis que estes homens desprezam o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu-se a boca e os tragou, e as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré, e todos os seus bens. E eles todos, os que lhes pertenciam, desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E lá em Números 26, capítulo 11, versículo 11, nos diz: mas os filhos de Coré não morreram. Amém? Mas os filhos de Coré não morreram. Esse é um fato, queridos, de um castigo de Deus, quando esses homens se levantaram contra uma ação de Deus. Deus havia escolhido Moisés e Arão para conduzir esse povo pelo deserto, saindo da terra do Egito para a terra prometida, e eles se rebelaram contra os ensinamentos, e para provar que era Deus que estava com Moisés, Moisés fez esta oração, e Deus ali mostrou que realmente estava com Moisés. Eles foram, neste momento, poupados pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor. Se nós olharmos o Salmo 42, o Salmo 43, nós vamos ver uma lição de esperança. No Salmo 44, nós vamos ver uma lição de fé. E no Salmo 45, nós vamos ver uma lição de amor. E lá em 1 Coríntios capítulo 3 e 13 diz: agora
fé, a esperança. Tudo vai passar. Um dia tudo isso vai cessar. Mas nós ainda temos a fé, a esperança e o amor. E eles escreveram esse salmo. Esse salmo, os salmos de Coré são salmos didáticos. Ou seja, salmos de ensinamentos. Didático significa ensinamento. Salmo que vem nos mostrar alguma coisa prática para a nossa vida. Dos 150 salmos que nós temos em toda a Bíblia, em todo o livro de Salmos, aliás, provavelmente entre 11 e 12 é reportado a eles. Então aqui o salmista ele deixa bem claro, falando a respeito da ação de Deus na vida desta família e da misericórdia de Deus que veio poupá-los naquele momento que eles estavam passando por esse grande vale, momento que as suas famílias são destruídas. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é o dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a fé é algo que nós não nascemos com ela, não nascemos com fé. Quando nós olhamos o pai da fé, Abraão não nasceu com fé, mas é através da fé que nós nos chegamos a Deus. É através da fé que nós encontramos o consolo e a salvação em Deus para a nossa vida. A fé também é um dom de Deus, mas é algo que nós precisamos dia a dia estar aprendendo. E no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então nós exercitamos a nossa fé. Não é simplesmente nós colocarmos fé em nosso... Não é simplesmente nós colocarmos uma camiseta escrito fé, um boné escrito fé, ou nós falarmos que temos fé. Nós vamos ver algumas coisas interessantes nesse texto que vai nos levar a entender e a agir com uma fé verdadeira que o Senhor ele espera de nós. E esses ensinamentos, eles estão voltados aqui no livro de Salmo 44 em 4 partes. O primeiro, o versículo 1 ao versículo 8, nós temos o testemunho da fé. O testemunho da fé. O que é testemunho? Quando nós olhamos o primeiro versículo, diz assim: ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Era algo extraordinário. Eles tinham um costume de sentar-se e de falar a respeito das leis de Deus, a respeito das coisas de Deus. E é um mandamento. Quando nós olhamos lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 20, diz assim: quando o teu filho de futuro te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízes que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. E assim segue. E assim segue. Então eles estavam dizendo assim: olha, nós ouvimos. O testemunho é isso, é quando nós falamos, é quando nós professamos a respeito dos acontecimentos em nossa vida, em nossa família. Nós precisamos testemunhar da nossa fé em Cristo. Nós precisamos testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós precisamos testemunhar da grandeza de Deus, das misericórdias de Deus, dos ensinamentos de Deus. E era isso que eles estavam falando aqui, né? Eles estavam falando: olha, nós ouvimos falar dos nossos pais.
Não é algo assim, olha, estralou o dedo e apareceu a fé. Não, havia um processo didático em se ensinar o que era fé, em se ensinar as coisas de Deus, em falar o que eram as coisas de Deus, em professar, em fazer um relato dos acontecimentos e das bênçãos de Deus àquela geração, àquele povo. Isso serve de grande ensinamento para nós, porque nós precisamos colocar isso em nossa geração. Nós precisamos colocar isso em nossos filhos. Nós temos tido gerações crescendo sem conhecerem Deus, sem conhecer o Senhor, sem conhecer a Jesus, sem conhecer a Cristo. E a Bíblia fala que aqueles que conhecem o Senhor se tornam um povo forte, se tornam um povo vencedor. E hoje nós vemos pouco disso. O testemunho é quando nós vivemos isso, quando através das nossas lutas, nossas provações, as coisas que acontecem na nossa vida, nós testemunhamos que nós servimos a Cristo, nós servimos ao Senhor, que nós temos uma fé verdadeira, que nós acreditamos nele, que nós servimos a Ele. Amém? Lá em Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Nós não encontramos fé em nós mesmos, nem encontramos fé pelo fato de nós olharmos ao redor, mas nós encontramos fé quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para Deus. Amém? O Salmo 44 diz: agora ouvimos ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desposaste as nações e os estabeleceste a eles, oprimiste os povos e aos pais desse largueza. Olha, está falando da grandeza de Deus, está falando que não é com a sua força, mas a força do Senhor. Ele diz assim, com as suas próprias mãos, as mãos do Senhor. Versículo 3 diz: pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhe desse vitória, e sim a sua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Porque te agradaste deles. É interessante, queridos, que aqui o salmista fala que ouviu o relato da sua fé. E essa fé ela foi crescendo, ao ponto de que os pais, com todos aqueles acontecimentos, eles se reuniam com as suas famílias e eles começavam a falar da grandeza do Senhor, de como o Senhor tinha trabalhado, como o Senhor os tinha tirado do Egito, com mão forte, com mão poderosa. Isso é interessante porque as histórias da Bíblia, as histórias que nós temos visto, muitas delas, há muitas pessoas que servem a Deus anos e anos e elas não conhecem. Elas não conhecem os feitos de Deus, porque ninguém as conta. Nós temos o privilégio de termos a escola bíblica, a escola da família, e aqui nós podemos aprender das coisas de Deus. Aqui nós podemos aprender das coisas do Senhor. E isso aumenta a nossa fé. Isso nos leva a crer em Deus. Isso nos leva a testemunhar da grandeza de Deus. Por isso é importante trazermos nossos filhos para que eles possam ouvir da palavra do Senhor, para que eles possam conhecer a Deus. A ordem que Deus tinha dito a Moisés era: olha, vocês reúnam o povo, contem, quando os seus filhos perguntarem como é que foi, como vocês saíram do Egito, aí vocês vão contar, vocês vão relatar. Mas hoje, muitos não têm dado importância ao ensino da palavra do Senhor, e por isso não têm vivido uma vida em conformidade com a palavra de Deus. É por isso que nós temos o Evangelho totalmente deturpado, porque muitos não têm vivido a tal ponto de conhecer os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos inculcar isso no coração dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar isso às pessoas, aqueles que estão chegando à igreja,
aqueles que estão vindo para a casa do Senhor, nós precisamos ensinar das grandezas de Deus, dos feitos do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, da salvação das nossas almas. Quão importante é vivermos uma vida pautada nos princípios e na fé do Senhor. E caminhando aqui, eles puderam entender que, sobre esta narração, que o fato deles terem ali alcançado a terra prometida não foi o fato de que foram eles os responsáveis pela ação de tirar do Egito e colocar na terra prometida, em busca da terra prometida, mas foi a própria mão do Senhor. O versículo a seguir diz assim: pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhe deu vitória, e sim a sua destra, o teu braço, o teu fulgor, o teu rosto, porque te agradasse deles. Aí eles falam assim, olha, esse salmo fala assim: tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória a Jacó. Com o teu auxílio nós vencemos os nossos inimigos, e o teu nome calcamos os pés que se levantaram contra nós. Não confio no meu arco, nem na minha espada, que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. É a certeza e a confiança em Deus. O texto que o Marcelo leu aqui hoje, a leitura alternada, diz que a nossa ansiedade ela não pode acrescentar nenhum dia à nossa vida. Então nós devemos confiar na nossa vida a Deus. Aqui eles estavam falando, olha, relatando esse salmo, eles estavam falando, olha, o que nós conhecemos, o que nós estamos, as nossas vitórias, não foi com os nossos braços, não foi com os nossos arcos, não foi com as nossas flechas, não foram com as nossas espadas, mas foi pela mão poderosa de Deus que nós alcançamos. Amém? Então, queridos, nós precisamos reconhecer isso, reconhecer que a nossa fé, ela precisa ter um compromisso, ela precisa ter uma entrega, ela precisa ter uma obediência. Nós precisamos viver a cada dia em fé, em novidade de vida, buscando crescer na fé, através de testemunhos. Aqui na frente também, porque isso aumenta a fé. Talvez aquela pessoa está passando por um problema nem tão grave quanto aquela que veio aqui testemunhar, mas o fato daquela pessoa testemunhar, o testemunho da fé. O problema é que algumas pessoas hoje aqui, após ouvir o que o Senhor fez no passado e crer em Deus, não fazem nenhuma entrega. Ou seja, mesmo conhecendo Deus, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo conhecendo as lições da Bíblia, elas não aplicam isso na sua vida. E esse livro, ele não é mágico. É o nosso manual de vida. Não adianta ele estar ali aberto, em cima da mesa, no Salmo 91, Salmo 23, ou outro salmo qualquer, ou um versículo da Bíblia. Não. Ele só vai ter valor, ele só vai ter ação quando nós colocarmos aquilo que está dentro dessa palavra em prática, dentro desse livro em prática. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, e em teu nome calcamos os pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Amém? No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede que recebeste, será convosco. O problema conosco é que nós queremos receber através do fato antes de recebermos pela fé. Nesse caso não é fé, é vista. E a Bíblia fala que o justo ele viverá pela fé, não por vista. A fé é algo que, ainda que não chegou a ser um fato,
mas que em fé já acontece, ou já aconteceu. Então a fé, como nos diz lá em Hebreus 11:1, é a firme certeza das coisas que se esperam. A fé, ela toma, ou ela torna o invisível real. Amém? Esse é o testemunho da fé. Esse é o testemunho quando nós começamos a confiar em Deus, a entregar diante do Senhor as nossas ansiedades. Há um texto lá no livro de Marcos, no capítulo 6, Marcos 6, 34. Ao desembarcar Jesus, viu a grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinado a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-me vós mesmos de comer. E disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, e repartiram-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos para que os distribuísse, e todos repartiram também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Há uma coisa importante quando nós falamos sobre fé, que é o fato de nós aprendermos a descansar em Deus. Em meio a todo aquele alvoroço, em meio a toda aquela multidão que estava ali, os discípulos estavam preocupados, dizendo: olha, já é tarde, o que nós vamos fazer, Senhor? Esse povo está aí, estão ouvindo a palavra, mas nós precisamos dar alguma coisa para eles. E Jesus perguntou: o que vocês têm aí? Eles falaram: não tem nada, 200 denários será suficiente e nós comprarmos com essa multidão. Aí eles falam: não, mas nós temos 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus nos manda assentar. Esse momento aqui é importante, queridos. Momento de descanso. A fé é isso, a fé ela nos leva a descansar em Deus. O texto que nós lemos na leitura alternada desta noite vem nos falar disso. Nós não podemos de forma alguma andar ansiosos do que comeremos, do que vestiremos, ou de outras coisas. E no final, lá no versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O fato é que nós mudamos as ordens das coisas. Nós queremos o fato. Nós queremos ver para crer. Isso não é fé, isso é vista. A fé é algo que nós não vemos, mas nós sabemos que ela existe. Amém? A fé é a certeza de que nós esperamos alguma coisa que não está em nós, mas está em Deus. Como o salmista diz aqui: não foi com as nossas mãos, não foi com o nosso arco, não foi com as nossas flechas, não foi com a nossa espada, mas foi com as tuas mãos. Isso é testemunho de fé. É entendermos que quando passarmos por, nós vamos ver isso mais para frente, nós passarmos por situações difíceis, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus na nossa vida. Por isso que cada dia é um milagre. Cada dia que você nasce é um milagre. Que você acorda é um milagre. Cada dia que você vê todo esse resplendor do Senhor é um milagre. E você ainda está vivo, porque existe um propósito de Deus na sua vida. Amém? Então você precisa aprender a descansar em Deus, a descansar no Senhor.
descanse, espere. O segundo ponto aqui vem nos falar sobre a prova da fé. O versículo 9 diz assim: agora, porém, tu nos lançaste fora e nos puseste a vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu não fazes bater e retirar da vista os nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Aí ele diz assim: vede, por nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Aqui nos vem nos falar sobre a prova da nossa fé. Em outras palavras, o salmista, ele esperava o pleno livramento de Deus dos seus inimigos da opressão. Mas, neste momento, não é isso que acontece. E não é assim muitas vezes com a nossa vida, quando nós declaramos que temos fé em Deus. Há momentos em nossa vida que parece que Deus tem se esquecido de nós. Há momentos em nossa vida que, mesmo professando a fé em Cristo, mesmo servindo ao Senhor, mesmo estando dentro da casa de Deus, mesmo sendo fiéis ao Senhor, passamos momentos de angústia, como eles passaram. Eles relataram dos feitos do Senhor, mas agora ele diz: olha, Senhor, olha a nossa situação, olha como nós estamos vivendo agora. No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 6 e no versículo 7, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais que precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Uma coisa que nós precisamos entender é que a prova da nossa fé, ela não é para a nossa glorificação, mas a prova da nossa fé é para glorificar a Deus. O momento que nós somos provados é o momento que nós estamos glorificando o nome do Senhor. E aqui estamos dizendo assim: olha, tenha isso por nisso exultai, ou seja, alegrai-vos, né? Embora no presente, por breve tempo, não é para sempre, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até mesmo as tragédias que nós muitas vezes não aceitamos, nós muitas vezes não entendemos, mas todas as coisas redundam em glória para o Senhor. Às vezes Deus prova a nossa fé. Às vezes você vem para a casa de Deus, você está começando a servir a Deus e parece que há um grande levante contra a sua vida. Isso é a prova da sua fé. Às vezes você está anos dentro da casa de Deus e de repente acontece uma coisa que você jamais esperava. Mas o fato é que você não deve se entristecer e você não deve se desesperar. Mas tomar esse texto lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6 e 7. E aqui nos diz: no presente, ou seja, hoje, por um breve tempo, as provações elas não duram para sempre. Elas não duram para sempre. Os desertos e as tempestades, elas não duram para sempre. Elas têm início e têm fim. Mas esse início e fim é determinado por Deus, não por você. Só por Ele. Só por Deus. E nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E quando a nossa fé for provada, nós vamos entender que nós estamos ainda com Deus.
Eles reconheceram isso, que eles ainda estavam com o Senhor. Às vezes tem pessoas que passam pelo vale de sombra e morte e dizem assim: olha, o que será da nossa vida? Será que pecamos? Será que erramos? Será que tem alguma coisa errada comigo? Em que errei? Em que falhei? E alguns ainda ensinam que se você passa por lutas e provações e passa por momentos difíceis na sua vida, é porque sua vida está em pecado, é porque você não crê em Jesus, é porque você está com sua vida longe de Deus. E muitas vezes não é assim, não. Não é assim. Quando nós olhamos a história, lá em Daniel capítulo 3, versículo 17, no versículo 18, nós vemos que o rei Nabucodonosor acendeu uma fogueira 7 vezes mais, e eles jogaram lá os 3 amigos de Daniel. E Daniel diz assim: olha, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso é prova de fé, queridos. É não se curvar, não se dobrar diante ao diabo. Esse texto é bonito. Nós vamos ver que eles foram jogados. A Bíblia relata que os homens que estavam ali, que jogaram os amigos de Daniel lá dentro da fornalha, eles foram queimados, mas os 3 homens não. Nem sequer seus cabelos, nem sequer suas roupas. Deus, ele tem estado conosco. Deus, ele tem estado com você, mesmo em meio à prova e à sua luta. Deus, ele está provando a sua fé, para te tornar mais precioso, porque assim se faz uma pedra preciosa. É lapidada, é passada pelo fogo, é trabalhada pelo artífice, para se tornar maior. E assim a sua vida com Cristo. Não é porque você serve a Deus que muitas vezes você não vai passar por angústias, por tribulações. A própria palavra do Senhor nos diz que neste mundo nós teremos muitas provações. Isso é normal, porque nós não somos este mundo. Estamos aqui só de passagem. Uma coisa que chama-nos a atenção é o seguinte: quando por algum motivo nada acontece, é que alguma coisa está errada. E a Bíblia nos fala e nos manda e nos ordena a não nos conformar com as coisas desse mundo. Nós somos diferentes. Nós somos o sal. Nós somos a luz. Nós somos escolhidos por Deus, comprados com o precioso sangue de Jesus. E essa é a prova da fé. Quando você crê em Deus e começa a testificar a sua fé, você será colocado dentro de uma fornalha de fogo, para que a sua fé possa ser experimentada, testada, provada, até que ela saia mais preciosa do que o ouro. Amém? Amém? Assim é a nossa vida com Deus. Então não é porque você serve a Deus e está passando lutas e provações que há alguma coisa errada na sua vida. Confie em Deus. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Continue servindo a Ele. Como determinou Daniel em seu coração, ele diz ao rei: olha, rei, você pode fazer tudo isso, você pode nos jogar lá, e se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas uma coisa fique certa, que nós não vamos nos prostrar diante de você, diante dos seus deuses. E isso nós precisamos fazer como igreja. Não nos prostrar diante das coisas deste mundo, diante das mazelas, das misérias, daquilo que o banquete, o inimigo, que o diabo, Satanás tem colocado, tentando arrebanhar o povo de Deus. Temos que seguir firme. O versículo
17 diz assim: tudo isso nos sobreveio, e entretanto nós não esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares, onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome de Deus, ou tivéssemos estendido as mãos aos deuses estranhos, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos nossos corações, mas por amor de Ti, somos entregues à morte continuamente e somos considerados como ovelha para o matador. Aqui é um trabalho da fé. É um trabalho como se de um trabalho de morte. No momento que nós vamos realmente mortificar toda a nossa carne e realmente deixar que Deus ele venha tomar conta da nossa vida. No momento que nós vamos entregar toda a nossa vida a Deus, assim como uma mulher que vai dar à luz a um filho, a uma criança, ela tem dores de parto. E alguns dizem que são as piores dores que existem. É como se ela estivesse morrendo para dar uma nova vida. Assim é a nossa vida também com Cristo. Mesmo em lutas e provações, eles disseram assim: ó, tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti e nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Queridos, isto é maravilhoso. Nós podemos chegar ao final da nossa vida e podemos fazer um relato de tudo aquilo que o Senhor fez aos nossos filhos, aos netos, aqueles que nós discipulamos, aqueles a qual nós pregamos, nós falamos, e entender que toda a nossa vida, por mais difícil que ela seja, por mais lutas e provações, de forma alguma nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. Esse é um relato bastante importante e bastante escasso hoje em dia. Nós não temos mais visto isso. Há muitas pessoas que vivem anos dentro da casa de Deus, servindo a Deus, e por coisas bobas ou por lutas e provações, elas abandonam o caminho do Senhor. Elas deixam os caminhos do Senhor. Elas deixam de servir a Deus. As coisas deste mundo muitas vezes vêm abocanhar, vêm tirar aquele momento que ela tem, o prazer de servir a Deus. Nós poderíamos hoje ter vários bancos aqui cheios ainda. Mas às vezes, por problemas, por dificuldades e tantas outras coisas, as pessoas dizem: olha, Deus tem se esquecido de mim, Deus não me ama, Deus quer o meu pior, olha, eu tenho sido fiel e parece que Deus se esqueceu. Nós vemos aqui, existe um lamento aqui em cima. O salmista está lamentando, dizendo: olha, nós fomos entregues como chacais, nós fomos entregues à morte. Mas há um texto bastante interessante aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz assim: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O versículo 36: como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, e fomos considerados como ovelhas
para o matadouro. O versículo 37. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada. Não é a prova, não é a luta. Aí tem gente que pega assim, ó, olha, somos mais que vencedores. Pega só um texto aqui, e não olha um versículo aqui, e não olha o contexto. Aqui nós estamos falando sobre provas, sobre lutas. E aqui a palavra do Senhor nos diz: que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é com você, o inimigo só pode tocar em você com a permissão de Deus. As lutas só podem vir sobre você com a permissão de Deus. Assim como foi com Jó. Não foi assim com Jó? Seus bens, sua família e sua saúde. 3 coisas importantes em nossa vida. Que nós lutamos, que nós trabalhamos. Não é? Jó perdeu tudo isso. Mas com a permissão de Deus. E aqui, nesse texto diz, versículo 37, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio de quem? Cristo, queridos. As lutas, as provações, elas não podem nos separar do amor de Deus. As angústias não podem. O versículo 36 diz assim, ó, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para matar todo. Nós, como cristãos, todos os dias somos entregues à morte. Se você vive uma vida com Deus, você vive uma vida com o Senhor, não é uma vida de mar de rosa. Não é uma vida sem luta, sem provação, sem angústia. Mas é uma luta em que o Senhor está com você. E nada, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não, nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Satanás, ele está em atividade, tentando nos separar do amor de Cristo com tribulação, com angústia, com perseguição, com fome, com nudez, com perigo, com espada. Mas ele sabe que se você estiver firme em Cristo, você não vai se separar do amor de Cristo. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele deu a sua vida por nós. Deu a sua vida por amor a você e a mim. Lá em Isaías nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Era para nós estarmos ali, mas ele se fez maldição por nós. Ele levou os nossos pecados, levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, levou as nossas angústias. E hoje você pode confiar nele, hoje você pode descansar nele, hoje você pode dizer, olha, eu tenho fé em Deus, e esta fé é uma fé viva, não por aquilo que estou vendo, mas por aquilo que o Senhor já me deu. Amém? Você busca uma terra prometida, você não vê ela, mas você tem a certeza que um dia você vai estar nela. Amém? É a promessa de Deus. Então nós temos que ter a nossa vida com o Senhor, nós temos que ter a nossa vida com Deus. Esse é o trabalho nosso. Ficarmos firmes. O inimigo, ele fica ali bravo, de redor, tentando nos arrebanhar, tentando nos encurralar, para que nós nos esqueçamos de tudo aquilo que Jesus fez por nós, tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Mas quando nós temos uma fé verdadeira, nós temos uma fé bíblica, quando nós temos uma fé, uma firme convicção de que nós servimos a um Deus, que nossa vida está nele, nada
nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. E no versículo 23, desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejetes para sempre, porque escondes a tua face e te esqueces da miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está batida até o pó, e nosso corpo como se pegado ao chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. E aqui é o momento em que o salmista, ele se entrega a Deus, ele se entrega ao Senhor, ele reconhece a sua fragilidade, ele diz: olha, nossa alma está pegada ao pó, e nosso corpo como se pegado no chão. Reconhecer a nossa miséria, nos esvaziarmos de tudo, das nossas convicções, daquilo que nós temos palpável, e nós colocarmos toda a nossa confiança em Deus. Isso é o triunfo da fé. É quando nós olhamos e diz assim: olha, eu não tenho mais nada de mim mesmo, Senhor, entrega os pontos, não vou mais lutar sozinho, chega, tudo está em tuas mãos. Amém? Senhor, tudo está contigo, faça o que quiseres. Assim como Daniel, olha, Daniel falou ao rei: olha, seja o que for, nós vamos estar com Deus, nós não vamos servir os seus deuses. Se Ele quiser nos levar, amém. Se não, Deus, Ele é Deus, queridos. Em toda circunstância, em todo tempo, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Ele é fiel, e não é porque você é fiel, mas Ele é fiel porque Ele é um dos seus grandes atributos do Senhor, a sua fidelidade, fiel à sua palavra. E por causa da sua benignidade, da sua misericórdia, é que Ele ouve as nossas orações. Amém? Por causa que nós merecemos? Não. Talvez nós temos que chegar a este ponto aqui, ó, de reconhecer a nossa miséria, reconhecer que nós não somos nada, reconhecer que não temos nada, entregarmos tudo a Ele. Assim como no milagre dos 5 pães e 2 peixes. Todos se assentam, façam seus grupos, fiquem quietinhos e esperem a ação de Deus. Muitas vezes vamos fazer isso. E Deus, Ele age porque Deus, Ele é fiel. Que possamos ser um povo de fé, porque Ele é um Deus fiel, o Deus da nossa fé, e Ele é o autor e consumador da nossa fé. Devemos cada dia, queridos, confiar nessa fidelidade de Deus. Ele te ama, Ele tem sempre o melhor para você, Ele pode até provar como se prova o ouro, pode deixar você passar por vale de sombra e morte, mas Ele está com você. Em meio às tempestades, Ele está com você. Amém? Todo tempo. Deus é Deus. E aí nós podemos ir lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você não está vendo, mas você sabe que existe. Isto é fé. A fé não é aquilo que você está vendo, mas é aquilo que você não vê, mas você tem a convicção. Assim é a sua salvação. Assim é a nossa salvação em Cristo. Um dia nós estaremos junto a Ele. E aí vocês podem, depois na sua casa, saborear os exemplos da fé, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Nós falamos
na primeira parte, do versículo 1 a 8, sobre o testemunho da fé, né? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir de coisas que não aparecem. E aí você pode se deleitar na galeria de grandes homens. E aqui o Senhor deixa registrado homens que foram falhos, homens que tiveram as suas dificuldades, homens que foram passíveis de erros, como nós somos. Mas eles entraram nessa galeria, os homens que viveram e alcançaram o testemunho da sua fé. Que você alcance esse testemunho também. Que as pessoas possam olhar para você e admirar, e possam vir a Cristo através da sua vida com Cristo, através da sua fé. Que você ensine isso aos seus filhos. Que temos um compromisso de trazer os nossos filhos à casa de Deus. Temos um compromisso de estar aqui no quarto, aprendendo aquele histórico, estar aqui e faça o esforço de estar aprendendo das coisas do Senhor. Assim aumenta a sua fé. Estar aqui orando aumenta a fé. Estar na presença de Deus aumenta a nossa fé. E aí nós vamos ver que os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Amém? Amém. Eu gostaria que nós pudéssemos colocar em pé. A palavra ela não é minha, a palavra ela é de Deus, ela é do Senhor. Quem sabe você nessa noite precisava de uma injeção de ânimo aí para te ajudar na caminhada, mas nada vale se você não colocar em prática tudo que você tem aprendido nesta noite. Deus, Ele cada dia tem novidades para a nossa vida. E as provações e lutas que nós passamos faz parte do nosso processo de aprendizado e a nossa vida com Deus. Não culpe Deus. Não culpe o Senhor. Mas relembre o Senhor das suas promessas. Daquilo que está dentro da sua palavra. Ele tem muitas para nós. Estão todos aqui, neste livro. Medite nele, viva nele, ore, coloque ele em prática. Deus venha cada dia aumentar a nossa fé. Amém? Vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Nós oramos, fizemos aquele momento de intercessão, mas vamos orar agora. Reconheça diante de Deus que você é falho. Reconheça diante de Deus que você precisa dele. E deixe de lutar com as suas próprias forças. As nossas forças, elas não nos levam a nada. Muito pelo contrário, elas vão nos trazer enfermidades, dores, sofrimentos, angústias. Mas quando nós aprendemos a descansar no Senhor, nós temos o alívio para a nossa alma. Nós temos alegria para a nossa alma. Nós temos a alegria de servir ao Senhor. E a vida cristã se torna mais leve. Nós não somos mais escravos. Nós já fomos libertos. Amém? Pai querido, nós estamos diante de Ti nesta noite, sendo grato ao Senhor pela Tua palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Senhor, cada dia precisamos aprender de Ti. Cada dia precisamos aprender mais do Senhor. E nós cremos, ó Deus, que tudo que tem registrado na Tua palavra é para o nosso crescimento espiritual e para glorificar o nome do Senhor. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti nesta noite as dificuldades, as lutas, as dúvidas, os temores, aquilo que muitas vezes tem tirado o sono e a alegria dos Teus filhos. Muitos que não dormem, não descansam. O salmista, ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Senhor,
Coloca essa fé dentro de cada coração. Ao adentrarmos, ó Deus, nessa semana, seja uma semana, ó Deus, que o Senhor venha abençoar nas decisões, o Senhor venha abençoar nos projetos, o Senhor venha abençoar os teus filhos para que possam entender os propósitos do Senhor em cada situação de suas vidas, ó Pai. Mas que jamais eles abandonem a fé, mas que jamais eles abandonem os caminhos do Senhor, mas que estejam firmes. Ó Deus, que o Senhor fortaleça o coração, fortaleça as suas vidas, ó Pai, e que o Senhor guarde o livro de todo mal. Que a Tua palavra ela encontre em cada coração uma guarida, um momento, Senhor amado, que possa ser colocado em prática e Teus filhos possam ser renovados pelo Senhor. Sim, ó Pai, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus.